Flamengo e Vasco já jogaram há pouco, vocês já viram. E hoje o Felipe Neto também, Felipe Melo, desculpa, já deu também a opinião dele. Vamos ver o que a mídia está a falar sobre o Flamengo e Vasco e depois vamos ver um trecho sobre o que o Felipe Melo falou sobre essa atuação entre Flamengo e Vasco. Se liguem só nisso, manos. Mas é uma circunstância tática que talvez possa gerar dificuldade para o Flamengo. Quando você falou, tem um excelente, eu falei banco, você falou, é um excelente banco, mas o banco também não deveria corresponder a essa necessidade. Quando a gente fala do Flamengo, tem um baita elenco, tem um banco sensacional, esse é o time que consegue lidar com várias competições. Não deveria ser assim também? Mas eu acho que o banco corresponde. Eu acho que o jogo de hoje não é um retrato do Flamengo das últimas semanas. O jogo de hoje é um retrato do Flamengo que não vai sustentar 6-0 todo dia. O retrato para mim do Flamengo é o Flamengo contra o Inter, que é interessante, porque do outro lado era o Inter, e tem que mudar 2 vezes dentro do mesmo jogo. Acaba que tem uma excelente atuação do Rocher no primeiro tempo e do Antony no segundo. Foi. É o Flamengo contra o Vitória, é o Flamengo contra o próprio Juventude, Flamengo contra o Grêmio. O Flamengo contra o Grêmio escolheu dosar, porque fez 2-0, o jogo estava muito sob controle. O retrato do Flamengo no Campeonato Brasileiro não é o segundo tempo contra o Vasco, que o banco... Mas não, acho que o Flamengo está fazendo talvez, um bom campeonato é um clássico brasileiro. também, né? Ainda que tenha toda a fragilidade do Vasco, é um rival histórico do outro lado que, sim, em alguma medida, entra no pacote. Teoricamente, né? Teoricamente é um clássico, o mando do adversário, né? Pois é. Teoricamente, o mando era do Vasco. São 4... Quinto jogo do Flamengo. Isso. Os outros 4 jogos, a gente consegue ver muito claro o que é o Flamengo até aqui e não necessariamente esse jogo contra o Vasco. Se esse quinto jogo contra o Vasco fosse, sabe, uma situação de confirmação de queda, não veio bem contra o Juventude, não conseguiu jogar contra o Grêmio fora de casa, aí eu poderia falar, esse banco não está ajudando. Não, acho que hoje é uma situação muito específica, acho que o cansaço pode pesar, acho que você não consegue manter essa rotação o tempo inteiro, acho que vai sofrer muito na terça-feira. Isso precisa ser considerado. Talvez lá você não tenha que ter uma exibição como você tenha contra o Juventude ou contra o Grêmio, quando você tenha que simplesmente fazer a pontuação que você deixou de fazer em casa contra o Central Córdoba, que muito provavelmente estava na conta, no planejamento. E no fim de semana que vem, de sentar aqui e falar, foi uma queda, não foi, esse Flamengo cansou, esse Flamengo está oscilando, porque senão todo fim de semana a gente vai ter esse debate. Mas foram 2 jogos bons e hoje não foi bom. Será que está caindo? Não, hoje vai ser assim. Que de alguma forma muito pouco não vai jogar 38 jogos e hoje no não foi um jogo nível. ruim. O Flamengo fechou com 64% de posse de bola. É isso que eu estou a dizer. O Flamengo dominou. Só o Léo Jardim controlou o jogo, dominou o jogo, empurrou o Vasco. Não fez o gol, faltou o ponto final. Eu acho que o resultado condiciona a análise, porque eu acho que a gente não está colocando que 7 defesas faz muita diferença. Muita. O Flamengo fez mais gols, fez menos gols no Juventude do que o Léo Jardim fez de defesas contra o Flamengo. Sim. Então eu acho que também condiciona, né, o resultado acaba condicionando a análise de que o Flamengo não conseguiu. Ao Léo Jardim. Tem essa questão, eu acho que o time funcionou. Agora, a eficiência nas finalizações, né, porque foram 7 defesas, mas foram 17 finalizações. Sim. Então, teve uma margem aí de mais 10, né, que o Flamengo não conseguiu ser efetivo e fazer pelo menos um gol. Então, acho que o que não funcionou foi a eficiência de um time que costuma ser letal na maioria das vezes. Não vai acontecer sempre, né? Acabou não acontecendo justamente num clássico. O Vasco na temporada passada, com 5 jogos... 5 jogos, 5 rodadas, tinha 1 vitória e 4 derrotas. Inclusive até condicionou a demissão do Ramon Dias, né, naquele período ali muito ruim. Sofreu já tem mais pontos que na temporada passada, nesse período, fez mais gols e sofreu menos. Sim. Ou seja, o Flamengo enfrentou um time que talvez, olhando para o Campeonato Brasileiro como um todo, eu não coloco no mesmo patamar do Juventude, não. Eu até coloco um pouco acima. Sim. E tem essa questão também de ser um clássico, obviamente. Eu acho que isso pesa bastante no jogo. Foi um resultado muito parecido, guardadas as proporções entre os 2 adversários, mas foi um resultado, um gosto para o rubro-negro muito parecido com o jogo contra o Inter, em que o Flamengo produziu para ganhar. Ali era uma situação diferente, um duelo tático muito mais, com armas muito mais iguais entre os 2 técnicos, né? Hoje você tira isso, mas coloca a questão de ser um clássico. Os 2 lados muito tensos também de não sofrer o gol numa dessas eventualidades do futebol. Então acho que isso tudo tem que ser pesado. Agora, de todos os resultados que você listou, resultado, não é nem desempenho, mas resultado, o único ponto fora da curva é contra o Central Córdoba. No Brasileiro, o Flamengo tem
tem tido atuações muito sólidas, mesmo nos jogos em que não ganhou por circunstância, como contra o Inter e como hoje. É isso. Felipe Luiz vai falar, vamos nessa. Bom. Manos, é isso. Então se liguem só no que também o Felipe Melo, vocês lhe conhecem, deu a sua opinião sobre o jogo entre Flamengo e Vasco. Eu estou aqui a preparar minha tela para ser bem rápido para vocês conseguirem assistir. Foi um jogaço, mas se liguem só no que o Felipe Melo também falou, manos. Fala pessoal, aqui para falar um pouquinho de Vasco e Flamengo. O Flamengo começou o jogo pressionando bem, até mais ou menos os 5 minutos. Com os 5 minutos o Vasco deu uma igualada no jogo. O jogo começou bem frenético, o Vasco teve oportunidades também. E depois o jogo ficou meio que igualado até os 34 do segundo tempo. Duas propostas de jogo completamente diferentes. O Flamengo que chegava com bola trabalhada, um bom jogo, bons ataques, e o Vasco uma proposta totalmente diferente. O Vasco tentando atacar profundidade e também transição ofensiva. Foi o que o Vasco fez. E foi bem. Me surpreendeu a forma que o Vasco se... me surpreendeu não, né? Que você sempre espera que um grande clube como o Vasco, ele realmente faça o que fez no jogo de hoje. Teve muitas oportunidades e foi de igual para igual com o Flamengo, que hoje tem um dos melhores elencos do Brasil e com uma folha salarial completamente diferente. Essa é a mais pura verdade. O Flamengo, sim, eu não entendi basicamente... o jogo do Flamengo em si. Eu esperava muito mais pressão do Flamengo, muito mais ataque, muito mais posse de bola, muito mais tesão para jogar o jogo. E quando eu vi na realidade até mesmo jogadores sendo poupados, né, para o jogo de terça-feira. Foi isso que deixou transparecer. Eu confesso que final de campeonato, clássico é final de campeonato. E não tem que poupar em clássico. Clássico você tem que colocar o que você tem de melhor. Colocar todo o seu melhor armamento para jogar um clássico, porque clássico é como final de campeonato. Principalmente o clássico tão importante como Flamengo e Vasco. O Flamengo aos 34 minutos do segundo tempo, mais ou menos, foi quando o Flamengo ele começou a fazer mais pressão. E quando o Flamengo começa a fazer mais pressão, automaticamente o Vasco ele vem mais atrás, ele tá com a linha baixa, só se defendendo, e o Flamengo teve muitas oportunidades de fazer gol nos 10 minutos finais. Parou no segundo Felipe Melo, um dos melhores goleiros do Brasil. Tá entre os 3 melhores goleiros do Brasil, com diferente, Léo Jardim. Muito bom goleiro, que hoje foi o melhor em campo, sem dúvida nenhuma. E não digo que salvou o Vasco, porque o Vasco teve muitas oportunidades. Mas é isso, foi o que eu achei do clássico. Um clássico na qual eu esperava muito mais do Flamengo e na qual eu dou os parabéns a como o Vasco se comportou dentro de campo, já que muitos esperavam que o Flamengo pudesse dominar o jogo do início ao fim. Valeu, rapaziada. Um abraço. Deus abençoe. É isso. Felipe Melo agora é um craque dos comentários e, manos, como ele disse que o Vasco conseguiu jogar bem, manos, o Vasco foi dominar. Vocês viram aí o que falaram há pouco. 7 defesas é um 6-7-0. O Léo Jardim, vou mesmo vos falar, salvou o jogo. Sendo clubista como não, o Flamengo jogou bem, amassou bem. O 0-0 esconde um resultado porque o Vasco não conseguiu jogar nada na segunda parte. São 5 horas da manhã, eu tenho que dormir. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal para mais. Africano Flamenguista para você. Já é muito tarde aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.